Olá, Mein Kampf, Minha Luta e a Gênese do Ódio. Hoje vamos apresentar um olhar crítico e analítico dessa obra e das suas consequências. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. A obra Mein Kampf, Minha Luta, foi publicada por Adolf Hitler pela primeira vez há 100 anos, um século. Mais precisamente no dia 18 de julho de 1925. Era apenas o primeiro volume da posterior versão consolidada, o segundo, que ficaria pronto no ano seguinte, 1926. O livro tornou-se um símbolo literário da ideologia totalitária que viria a moldar a Alemanha nazista e a conduzir o mundo ao mais devastador conflito do século XX. Sim, estou me referindo à Segunda Grande Guerra Mundial. Certamente, foi o maior conflito da história da humanidade. Aconteceu no período de 1939 a 1945 e envolveu nações de quase todos os continentes, com diferentes níveis de envolvimento, desde grandes potências até nações menores. Sendo que as grandes potências constituíram duas alianças militares opostas entre si. Os aliados, comandados por Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, e o eixo constituído pela Alemanha, Itália e Japão. Apoiaram os aliados países como a China, o Canadá, a Austrália, o Brasil e muitos outros. O eixo, por sua vez, recebeu apoio principalmente da Hungria, da Romênia, Bulgária, Eslováquia e Croácia. Além disso, a Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais letal da história, com estimativas variando entre 70 a 85 milhões de mortos, sendo cerca de 40 milhões de civis e 20 milhões militares, com a União Soviética e a China sofrendo as maiores perdas. E o Holocausto resultou na morte de 6 milhões de judeus. Calcula-se que morreram aproximadamente 27 milhões de soviéticos. Pois muito bem, estou dando ênfase à Segunda Guerra Mundial porque no livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, ele defendeu a guerra de forma explícita e direta. Devo ressaltar que o livro, que é uma combinação de autobiografia e manifesto ideológico, Hitler delineou explicitamente seus objetivos de política externa, que envolviam a conquista de territórios por meio de agressão militar para garantir o chamado espaço vital, Lebensraum, para o povo alemão. Hitler argumentou na obra que o povo alemão precisava de mais terras na Europa Oriental, terra dos eslavos, às custas, é claro, de outras nações para se desenvolver e sobreviver. A conquista da União Soviética foi um dos objetivos declarados no livro. Outro sim, a ideologia subjacente era a crença na superioridade da raça ariana e a necessidade de proteger o que eles chamavam de pureza de sangue. Era um absurdo total. A expansão territorial foi vista como necessária para a dominação natural das raças consideradas inferiores. Devo acrescentar que Hitler tentou libertar o leitor alemão daquelas objeções morais contra guerras de agressão, argumentando que as fronteiras dos estados não são sagradas, mas sim o resultado de guerras passadas e equilíbrios de poder, e portanto poderiam ser alteradas pela força. Hitler dizia que a guerra e a luta eram as mães de tudo o que era considerado importante. Assim, a guerra de agressão foi apresentada no livro como um meio necessário e justificável para alcançar os objetivos de expansão e purificação racial do Estado nazista. Por tudo isso, ler o texto de Minha Luta atualmente exige necessariamente uma postura crítica. Não se trata
de reconhecer qualquer mérito literário, pois o livro não possui, mas de compreender como um conjunto de ideias articuladas de forma rudimentar e emocionalmente inflamável conseguiu transformar-se num projeto político de ódio sistematizado, extremista, cruel, irresponsável, insano e absolutamente devastador. Portanto, sabemos que essa obra, repleta de discursos de ódio e intolerância, foi o marco fundador da ideologia nazista de Adolf Hitler. Mein Kampf não é apenas um manifesto ideológico, é também um exercício de cinismo e prepotência, no qual Hitler se apresenta simultaneamente como vítima, visionário e salvador da pátria alemã. Esse triplo papel retórico tem uma função política clara: legitimar o seu ressentimento pessoal e convertê-lo em programa nacional. Não há no texto um pensamento filosófico bem estruturado. Há sim um conjunto de simplificações destinadas a transformar frustrações individuais em doutrina política e ideológica. Portanto, a gênese do ódio nasce precisamente dessa operação. O autor defende ressentimentos sociais difusos e dá-lhes um rosto inimigo, principalmente judeus, opositores e comunistas. E o faz com um apelo artificialmente simples, pragmaticamente mentiroso e, infelizmente, emocionalmente sedutor. Por tudo isso, uma das características centrais de Minha Luta é a fabricação metodológica de inimigos. Inimigos do povo, inimigos do Estado. Hitler apresenta o outro, especialmente os judeus, mas também marxistas, liberais e até mesmo democratas, como elementos corrosivos responsáveis por uma alegada decadência da Alemanha, que perdeu a Primeira Grande Guerra Mundial e foi submetida ao vexame do Tratado de Versalhes, uma humilhação. Essa técnica de demonização é típica de discursos totalitários, ao simplificar problemas complexos e atribuí-los a grupos específicos. Cria-se uma narrativa binária que legitima perseguições. O ódio, portanto, não surge por acaso. Ele é construído, repetido, doutrinado e integrado paulatinamente a um projeto político. Minha Luta é um manual de como transformar preconceitos em dispositivos de poder. Outro eixo essencial do livro é o recurso a teorias raciais pseudocientíficas. Hitler evoca conceitos de pureza, decadência e higienização racial, insistindo que a história é um conflito permanente entre raças supostamente superiores e também inferiores. Estes argumentos, obviamente, não tinham base científica e continuam a não ter até hoje. Contudo, foram apresentados com uma retórica de inevitabilidade histórica que seduziu leitores ansiosos por explicações totalizantes. O ódio, nesse sentido, torna-se mais do que uma emoção. Transforma-se num chamado imperativo biológico, fabricado e aparentemente racionalizado, mas que é profundamente desumano. A leitura crítica do texto do livro não pode ignorar a conjuntura histórica, e não fez, porque a Alemanha vivia uma crise econômica, política e identitária profunda. Hitler capturou esse sentimento de humilhação e o transformou em combustível ideológico. O ressentimento nacional tornou-se nas suas mãos uma poderosa arma política, um caminho para canalizar frustrações coletivas contra alvos previamente e cruelmente definidos. Neste ponto, a gênese do ódio é também a gênese de um nós contra eles. Isso de forma permanente. Um antagonismo total que pavimentou o caminho para a violência institucional.
O maior perigo do livro Minha Luta está na sua capacidade, demonstrada historicamente, de transformar discurso em ação. Isso realmente é muito preocupante, porque a obra não ficou apenas nas páginas. Tornou-se programa político, tornou-se política de Estado e metodologia de extermínio. O Holocausto não foi um acidente, foi a execução coerente, bárbara e metódica das ideias que Hitler expressou no livro Minha Luta. É por isso que analisar o texto de forma crítica é fundamental, para compreender como palavras de ódio, quando legitimadas e normalizadas, podem transformar-se em políticas genocidas. Meu amigo e minha amiga, na obra Minha Luta são claras as posições ideológicas beligerantes sobre como Hitler vislumbrava um projeto radicalmente antissocialista, anticomunista e antimarxista. Entendo, humildemente, que no mundo atual, onde discursos extremistas e nacionalismos agressivos juntam-se a teorias conspirativas e continuam a emergir o tempo todo, o livro Mein Kampf, nesse contexto, aparece como um aviso, não pela qualidade, porque é fraca, mas pelo que representa. Um caso paradigmático de como as narrativas simplistas, populistas e violentas podem conquistar sociedades, principalmente as sociedades fragilizadas. O combate ao ódio exige memória, educação, análise crítica e, sobretudo, a capacidade de reconhecer os mecanismos que o constroem. Minha Luta é um dos manuais históricos mais evidentes desses mecanismos, e estudá-lo criticamente é uma forma de impedir que se repitam. Ufa, em suma, acredito piamente que devemos discordar do livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, porque é um manifesto ideológico que prega o ódio, o racismo e a destruição de povos, servindo de base para o regime nazista, que cometeu inúmeras atrocidades, incluindo o Holocausto. Embora o livro tenha valor, e aí eu digo como historiador, ele tem valor como documento histórico para entender a ascensão do nazismo e a profundidade do ódio que levou a tais atrocidades, seu conteúdo central é universalmente condenável por incitar a violência e a discriminação. Devemos condenar esse conteúdo veementemente. Edições modernas são frequentemente publicadas com extensos comentários de historiadores para contextualizar e refutar as afirmações falsas e perigosas de Adolf Hitler, prevenindo que suas ideias ganhem força novamente. E isso não pode acontecer novamente. Mas vivemos num mundo onde os discursos de ódio ganham força. O extremismo parece ganhar cada vez mais espaço. E as pessoas abrem mão da sua criticidade, abrem mão de princípios humanos que são importantíssimos. Daí a necessidade de pararmos para pensar no conteúdo do livro Minha Luta e de rejeitá-lo. E de trabalhar para que, atualmente, possamos construir algo melhor, com uma humanidade mais justa, pacífica, mais fraterna. É difícil? É claro que é, mas não é impossível. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like. Vamos continuar juntos. Um grande abraço e até a próxima.